A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura bíblica diária. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 15 e 16 do livro de Juízes. Então, lembrando sempre para os irmãos que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Amém? Então vamos lá então. Juízes capítulo 15. Passando algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar, e lhe disse: por certo pensava que de todo a aborrecias, e de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fazer algum mal. Saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes ateou um facho no meio delas. Tendo a ele chegado fogo aos tições, largou-os na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque lhe tomou a mulher e deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu pai. E disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí, e perguntaram-lhe aos homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e desceram a Sansão. Não saibais tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes respondeu: assim como fizeram a mim, eu também lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para amarrar e para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmo não me acometereis. Eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com cordas novas e fizeram subir a rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que os tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, e na sua mão tomou e feriu com ela 1.000 homens. E ele disse: com uma queixada de jumento um montão e outro montão, com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo destes grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamasse o nome daquele lugar de En-Hacoré até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Agora, meus irmãos, vamos para o capítulo de número 16. Sansão foi a Gaza, e ali viu uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, toda aquela noite, e esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras,
e juntamente com a tranca, e as tomou, e pondo-a sobre os seus ombros, levou até para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Força descomunal, arrancou o portão da cidade e carregou até... Aqui eu não calculei aqui quantos quilômetros, mas só de ele arrancar e colocar nas costas o portão da cidade, você imagina. Força realmente descomunal, né? Depois disso aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê se consiste, em ver em que se consiste a grande força com que poderíamos dominá-la e amarrá-la. Assim, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara, peço-te, em que consiste a tua grande força, com que podereis ser amarrado e poderes subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior, homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra um fio de estopa chamuscado. Assim, não se soube em que consistiria a sua força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentira. Ora, declara-me agora como poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que não tenha feito nenhuma obra, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou as cordas novas e as amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então as rebentou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, como poderia ser amarrado? Né, irmãos? É muita falta de vigilância, né? Você fica brincando com o pecado e brincando com o inimigo, né? E ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura e firmares um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura de teia, e as fixou com um pino de tear, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o pino da urdidura da teia. Então ela disse: como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele com impaciência de matar. Meu Deus! Descobriu-lhe todo o seu coração. Essa parte aqui é interessante. Ou seja, Sansão revelou todo o seu segredo, todo o seu coração para o inimigo, né? Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, seria de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Meu Deus! Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com ele o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, tá? Então não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão. Ela chamou aqui um homem e mandou rapar-lhe as 7 tranças da sua cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já se tinha retirado dele. Meu Deus! Vou repetir a frase: porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Aqui é o fracasso do ser humano, é quando o Senhor se retira dele.
Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e lhe fizeram descer a Gaza e amarraram-no com cadeias de bronze e virava moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus, a Dagon, para se alegrar. E diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, o nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o que nos destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, a qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas que sustêm a casa, para que me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e de mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus, e sobre todo o teto havia 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor meu, peço-te que te lembres de mim. Dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-lhes, pois, Sansão as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a tua mão direita e em uma com sua mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então os seus irmãos desceram em toda a sua casa do seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá de Estaol, na sepultura de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel por 20 anos. Irmãos, para a gente encerrar aqui, a grande discussão é a seguinte: Sansão se suicidou? Irmãos, nós não podemos dizer isso. Por quê? Primeiro, Sansão orou ao Senhor em vingança aos inimigos. Sansão, ele não tinha intento em se suicidar, entendeu? E se Sansão tivesse se suicidado, ele não tinha aparecido lá na galeria da fé em Hebreus capítulo 11. Como, por exemplo, Saul se suicidou e ele não aparece na galeria da fé, lá em Hebreus 11. Sansão aparece. Então, irmãos, mas por que Deus permitiu então que Sansão morresse nessa ocasião aqui que nós acabamos de ler? Porque Deus conhece os corações, né? E se Sansão permanecesse vivo, por exemplo, que Deus é poderoso para livrá-lo, né? Naquela ocasião, o coração dele poderia se corromper novamente, ele cometeu os mesmos atos, né? Ele cometeu. Então Deus usou de misericórdia e permitiu, né, que houvesse a vingança dos inimigos, sim, mas também a morte de Sansão. Mas ele não se suicidou. Amém? Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.